Subiu para 21 o número de mortos na nevasca histórica que atingiu os Estados Unidos. Em cerca de 10 minutos choveu 35 milímetros. Autoridades sanitárias na Índia monitoram um surto no vírus Nipah. Tempestade que provocou mortes. Ter, como você disse, consequências além das fronteiras do país, né? Ataques contra alvos civis e a infraestrutura de cidades estão... Vale a pena confiar em Deus. Como é bom a gente ter essa certeza, essa convicção de que o nosso Deus é digno da nossa confiança. A gente pode colocar nossa confiança em Deus, porque Ele é fiel, Ele nunca deixa a gente na mão, Ele sempre cuida de nós. Mas tantas vezes, parece que a nossa confiança vai embora, né? Não sei como você chegou aqui nessa noite, em relação a Deus. Não sei se você tem confiado em Deus, ou se você tem duvidado de Deus. Mas essa mensagem de hoje é um chamado a confiar em Deus. O título da mensagem de hoje fala sobre isso, sobre a gente confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, mesmo em tempos difíceis. O título da mensagem de hoje é Fé em Tempos Difíceis. E a gente vive tempos difíceis. Nesse exato momento, lá na Ucrânia está tendo uma guerra, né? Os russos contra os ucranianos, e pessoas estão morrendo nesse exato momento. Lá no Irã tem aquelas manifestações contra o regime autocrata lá do Irã, e muitas pessoas estão morrendo. Aqui no Brasil, né, a violência urbana, crimes, e a gente fica chateado, revoltado até. Quando a gente observa, por exemplo, no Brasil a corrupção, a gente vê corrupção no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, e não é de hoje, desde que eu me lembro, né, meus pais, meus avós já falavam sobre a corrupção, e curiosamente, né, não são pessoas pobres, sem educação, que estão lá no alto, roubando. Não, são os doutores, pessoas formadas, inteligentes, que normalmente, a grande maioria já vem de famílias ricas, e roubando, né, e é um roubo tão dolorido, né, porque se você for pensar, quando se rouba a saúde, quando se rouba dinheiro da educação, que impacto isso tem, né, é um impacto multiplicador, e é triste, né, ver isso. Tem pessoas que falam, não, se falta educação, de fato, quanto mais educação, em teoria, você pode estar ensinando pessoas, crianças, jovens, isso daí é ruim, né, a corrupção é algo péssimo, né, mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado. Mesmo em nações desenvolvidas, países de primeiro mundo, tem corrupção também. Talvez uma escala infinitamente maior do que aqui no Brasil, mas tem também. Tem crimes, pessoas morrem, violência, atentados, e é revoltante.
E hoje eu vou falar sobre a história de um homem de Deus que está lá na Bíblia, que há 2.600 anos atrás, estava com um sentimento parecido com o nosso, um sentimento de revolta, um sentimento também de, talvez, incapacidade. O que eu consigo fazer diante disso? Para quem, fala, não, vota direito, tenta colocar lá, mas, às vezes mesmo votando com a melhor das boas intenções, são seres humanos imperfeitos, que pecam, que erram, muitas vezes que se deixam influenciar pelo dinheiro, pelo poder, sobe a cabeça. E esse homem da Bíblia, há 2.600 anos atrás, ele estava revoltado com a corrupção, com a violência, que já afetava o lugar onde ele morava, afetava a sua nação, a sua cidade, e ele estava muito triste com a situação toda. O nome desse homem é Abacuque. A Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E na Bíblia, no Antigo Testamento, existem os livros chamados os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores são chamados de profetas menores, não porque eles foram menos importantes do que os profetas maiores, mas porque eles escreveram livros menores. Por exemplo, o livro de Isaías é um livro grande, Ezequiel, Jeremias, Daniel, que são profetas maiores, e os profetas menores, na verdade, são 12 livros, de 12 profetas, e eu vou falar hoje sobre o 8º desses profetas menores, que é Abacuque. Ele escreveu um livro de 3 capítulos, e é interessante que esse livro, escrito por esse profeta chamado Abacuque, foi escrito num formato de diálogo, ele conversando com Deus, falando da sua revolta, da sua angústia, e Deus respondendo a ele. Deus responde a sua angústia, a sua revolta, a sua chateação. A resposta de Deus não necessariamente vai ser aquilo que você espera ouvir. A gente vive num mundo imperfeito, quebrado por causa do pecado. E saiba que por mais que gerações futuras, com o máximo de educação que possa vir, por exemplo, para o Brasil, continuarão existindo pessoas corruptas, pessoas criminosas. Isso vai continuar existindo, porque isso é parte da natureza pecaminosa que existe no mundo. E só Deus pode resolver esse problema. E Ele resolveu enviando o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, porque o problema da humanidade, o maior problema da humanidade, é o pecado, e esse problema não tem ninguém que possa resolver. Político não pode resolver, autoridade nenhuma pode resolver, só a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero ler o primeiro ponto dessa mensagem, é o peso de viver em um mundo injusto. Abacuque, quando ele começa o diálogo, quando ele começa a conversar com Deus, ele fala assim, lá em Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4, eu vou ler: sentença revelada ao profeta Abacuque. E no versículo 2 ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade, o pecado, e contemplar a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, brigas, e o litígio se suscita. Acontece litígio, briga, violência, opressão, corrupção.
Abacuque está revoltado, e ele briga com Deus: até quando? Eu clamei, você não vai me escutar? E com a gente não é nada diferente. Parece que esse texto foi escrito ontem. Se a gente for pensar, né, foi escrito há 2.600 anos atrás, há cerca de 600 anos antes de Cristo. Naquela época, Abacuque fazia parte do povo de Judá. Israel tinha 12 tribos, teve uma separação, ficaram 10 tribos de um lado, 2 tribos de outra. As 2 tribos que ficaram do outro lado eram as tribos de Judá e Benjamim. Em 720 a.C., a Assíria invadiu as 10 tribos, o povo de Israel, Samaria. Mas o povo de Judá e Benjamim continuou ali, até então intocado, né? Continuaram na terra. Mas no momento em que Abacuque escreveu o livro dele, o povo de Judá tinha se esquecido completamente de Deus. Ele não se lembrava das grandes vitórias que Deus tinha dado. Deus tirou o povo lá do Egito, da escravidão, levou o povo para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Estava tudo no esquecimento, eles não adoravam mais a Deus, adoravam outros deuses. Os deuses dos povos vizinhos viraram as costas para Deus, e como consequência, o pecado se multiplicou, a corrupção se multiplicou, e o povo sofre, né? Quando nós temos líderes sensatos, prudentes, melhor, né? Mas quando a gente tem uma liderança que está distante de Deus, assim como em Judá, o povo sofre as consequências, e o pecado se multiplica. E era nesse ambiente que Abacuque fala com Deus e reclama com Deus. E aqui uma lição para cada um de nós: não fique receoso de falar aquilo que está no seu coração para Deus, porque Deus conhece os seus pensamentos. Às vezes você se revolta em pensamento, porque você acha que talvez Deus não te escute, mas se você gritar, e se você gritar em pensamento é a mesma coisa, Deus já ouviu. Por isso não guarda no seu coração. Falam, né, que é muito ruim a pessoa que somatiza as coisas, né, que internaliza, que fica ali guardando as coisas e não coloca para fora. E você tem a liberdade de colocar para fora tudo que está no seu coração diante de Deus. Deus não vai virar as costas para você porque você fala com Ele, falando: Deus, eu estou revoltado com essa situação na minha família. Deus, eu estou revoltado com essa situação no meu trabalho. Deus, parece que você não me escuta. Deus não vai chorar porque você fez uma oração como essa. Abacuque falou daquilo que estava no coração dele: até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Então a gente tem esse profeta interessante, que a Bíblia não fala quantos anos Abacuque tinha, se ele tinha alguma outra profissão além de ser um profeta. Em nenhum outro lugar da Bíblia Abacuque é citado, em nenhum outro livro. Em Romanos, em Gálatas, em Hebreus tem um texto, depois a gente vai chegar lá, onde Abacuque fala que o justo viverá pela fé. E essa passagem aparece nesses 3 livros do Novo Testamento. Mas a história desse diálogo que Abacuque teve com Deus fala com a gente nos dias de hoje. É interessante que o profeta Abacuque não fala sobre Deus, ele fala com Deus. Todo o texto desse livro de 3 capítulos é um diálogo constante, é um ping-pong, ele falando com Deus, Deus respondendo para ele.
E o segundo ponto dessa mensagem que eu quero falar é quando a resposta de Deus não faz sentido. Abacuque colocou para fora tudo que estava revoltando ele. Deus, por que você permite essa situação? Por que você está vendo e não faz nada? E Deus responde para ele, em Abacuque capítulo 1, versículos de 5 a 6. Olhem entre as nações, observem e fiquem maravilhados, porque realizo em seus dias obra tal que vocês não acreditarão quando lhes for contada. Pois eis que levantam os caldeus, que era uma nação, um povo, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para tomar moradas que não são suas. Abacuque esperava que com o seu clamor, Deus fosse falar alguma coisa que agradasse os ouvidos dele, que fosse falar algo do tipo: não se preocupe, na hora certa, esse povo de Judá vai mudar, essa corrupção vai acabar, essa opressão vai embora, e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Mas não foi isso que Deus falou para ele. Deus falou: os caldeus estão vindo aí. Os caldeus, que era um povo da Babilônia, que era uma grande nação, que estava instalando naquela mesma época um grande império, que se tornou o maior império da terra naquela época, viria contra Israel, ia tomar todas as terras. Ou seja, Deus não deu uma resposta que agradasse a Abacuque. Deus falou: os caldeus estão chegando. É como se Deus dissesse: o juízo contra tudo isso de mal que esse povo tem feito vai estar vindo, são os caldeus. Mas não era isso que Abacuque esperava. A gente ora tantas vezes pedindo a Deus uma resposta que esteja alinhada com aquilo que a gente espera. Na grande maioria das vezes, a resposta que a gente espera de Deus é uma resposta que nos traga descanso, bem-estar, tranquilidade, ficarmos livres dos problemas. Mas não necessariamente é isso, porque Deus, aqui enquanto você está vivendo aqui na terra e respirando, Ele está aperfeiçoando o seu caráter. E o aperfeiçoamento do caráter do cristão, às vezes dói, porque Deus quer que a gente fique cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando estava diante da morte, da expectativa do sofrimento, Ele falou para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A gente tem a tendência, por causa da nossa natureza humana, de querer o melhor, claro, a tranquilidade. É natural e a gente age de acordo com a nossa natureza humana. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar luta e dificuldade, mas infelizmente vivemos num planeta espiritualmente quebrado, por causa do pecado, que faz a separação entre Deus e o homem. Por isso Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. Aflição dói. Ninguém gosta de passar por aflição, sentir dor por um problema, por uma dificuldade. Mas Jesus respondeu: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo na cruz morreu por cada um de nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e por isso nós temos a vitória em Cristo Jesus. Esse mundo pode estar naturalmente quebrado, mas Jesus Cristo já venceu na cruz, e Ele nos deu a vitória, e nós agora fazemos parte de um reino celestial, o reino de Deus, onde há justiça, onde não tem corrupção, porque estamos falando do reino de Deus. E um dia nós estaremos para sempre com o nosso Deus nos céus, num lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter corrupção, onde estaremos para sempre na presença do nosso Pai. Hoje aqui na terra, a nossa expectativa
de resposta de Deus, nem sempre é atendida da forma que a gente espera, porque Deus quer o melhor para as nossas vidas, e o melhor de Deus para as nossas vidas não necessariamente é aquilo que a gente espera, mas é aquilo que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. Lá em Isaías está escrito: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Tem um pastor Rick Warren, escutei ele numa pregação, ele falando assim: tentar entender Deus é como você tentar fazer com que uma formiga entenda sobre a internet. Nós temos princípios, valores, a gente tem uma noção de Deus pela sua palavra. A palavra de Deus fala aquilo que Ele é, quem Deus é, nós sabemos pela sua palavra, mas a gente não consegue sondar a magnitude, a extensão, a plenitude do nosso Deus. Deus é maravilhoso, e quantas vezes a resposta de Deus para nós é o silêncio, é diferente de algo que a gente gostaria de esperar e escutar. E lá em Abacuque capítulo 1, versículos 12 a 13, Abacuque, chateado com a resposta de Deus, diz assim: não és tu desde a eternidade? Está dizendo, Deus, você não é eterno? Eu vi que alguns autores, alguns teólogos, estudiosos do hebraico, dizem que essa expressão no original em hebraico parece até uma ofensa a Deus. É como se Abacuque estivesse quase que ofendendo a Deus, dizendo: não és tu desde a eternidade? É tipo, você não é aquele, o bom? Ó Senhor meu Deus, meu santo, fazendo uma pergunta retórica para Deus: não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Ele está falando, puseste os caldeus, aquele povo inimigo que estava chegando sobre Judá, para executar juízo, ou seja, para fazer justiça naquela terra corrupta. Ou ele meio que perguntando: Deus, por que você mesmo não faz justiça? Por que você está mandando os caldeus aqui? Ó rocha, o fundaste para executar castigo? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras os traidores, e te calas quando o ímpio, o pecador, devora aquele que é mais justo do que ele? E é uma discussão até filosófica que Abacuque está trazendo aqui. Ele falou: poxa, por que o pecador se dá bem? Por que a pessoa que faz coisa errada está prosperando? Por que o criminoso não está na cadeia? Por que o corrupto não vai preso? O ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E essa revolta de Abacuque é justificada, porque ele não aguentava mais o que ele via na terra dele. Talvez muito mais corrupção do que a gente vê hoje, nos nossos dias, aqui no Brasil, por exemplo. E ele se revolta com Deus. O conflito não é com quem Deus é, mas com o que Deus faz. Ele está chateado com o que Deus estava fazendo, com o castigo que Deus estava trazendo para ajudar. Mas Deus, Ele trabalha com uma lógica eterna. Ele não trabalha com uma lógica imediata. Deus está sempre olhando na perspectiva da eternidade. A gente está olhando no curto prazo, no imediatismo, mas Deus está olhando lá na frente. Se você for pensar, a nossa vida aqui na terra é tão curta. A expectativa de vida hoje aqui no Brasil, aproximadamente uns 80, 78 anos de idade. Muitas pessoas vivem até os 90, 100. Mas o que é esse tempo em comparação com a eternidade? Não é nada. E o que é o nosso sofrimento
80 anos aqui na terra, pensando na perspectiva nossa imediatista, não é nada. A gente nasce, cresce, vai se desenvolvendo, depois vem filhos, quando você vê, você olha para trás, né, como eu escutei um rapaz dizendo, não, eu agora já tenho mais passado do que futuro, né, escutei isso de um senhor falando. Quando a gente menos espera, o tempo voou, mas Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Ele te chamou com um propósito, e a sua vida é importante para o plano de Deus. Deus usa seus filhos e suas filhas aqui na terra, para cumprir um chamado, para cumprir um propósito que Ele tem para cada um de nós. Você não está aqui à toa, de passagem. Por mais que a sua vida seja curta, Deus tem um plano na sua vida, e o plano de Deus é perfeito. Mesmo que você tenha obstáculos, dificuldades, de tudo quanto é tipo, Deus segura a sua mão e te leva para frente, no caminho da eternidade. Deus está com você. E depois dessa resposta de Deus e da réplica de Abacuque, o terceiro ponto que eu quero falar, quando não temos resposta. A resposta que Deus deu a Abacuque não era aquilo que ele esperava ouvir, mas a resposta que Abacuque nos traz, né? Depois de ele ter escutado a negativa de Deus, depois que ele viu que o que ele esperava não ia acontecer, que o plano de Deus era diferente do plano dele, ele fala em Abacuque 2:4, eis o soberbo, falando da pessoa soberba, orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Ou seja, se tem alguém que está distante de Deus, que anda longe dos caminhos do Senhor, não se preocupe com o que está acontecendo com a vida do ímpio, com o que está acontecendo com a vida do criminoso, com o que está acontecendo com aquele que anda distante de Deus, fazendo aquilo que ele bem entende. Se preocupe com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. Claro, a gente se preocupa com o pecador, no sentido de levar a mensagem do Evangelho até essa pessoa, mas não no sentido de ficar paralisado pelo que está acontecendo com a vida da pessoa do nosso lado. Aquela pessoa que você conhece, que faz tudo errado, que leva vantagem nos negócios e que está ficando rico, troca de carro toda hora, comprando a mansão, tudo aquilo que ele não deveria estar recebendo, se a gente levar em consideração tudo aquilo que aquela pessoa tem feito de mal, e a gente fica, olha, o que está acontecendo, aquele cara lá faz tudo errado, e ele está ficando cada vez mais rico, passa a perna em todo mundo, rouba, se beneficiando, né, da corrupção, e está se dando bem. Se preocupe com você, Deus vai julgar essa pessoa. Pode ser que ele não sofra ainda, ou não sinta na pele consequências de uma maneira muito clara aqui na terra, mas o juízo de Deus, ele é eterno. Não tem ninguém que faça nada que não será julgado por Deus. Aliás, todos nós seremos julgados por Deus, mas os que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já são justificados. Mas o ímpio, aquele que anda distante de Deus, a gente não pode ficar paralisado por causa do homem mau, por causa do ímpio. A gente precisa marchar e ir em frente. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque você precisa estar forte, porque você não vive num lugar tranquilo, você vive num planeta Terra, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e se você não se fortalecer espiritualmente em Deus, como é que você vai enfrentar os problemas que todos os dias vão aparecer diante de você? A Bíblia fala, quando estou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu estava lendo um livro sobre a história da Primeira Guerra Mundial, e o autor desse livro, ele, quando era um jovem adolescente, uns 12, 13 anos, ele conheceu
um homem que lutou na Primeira Guerra Mundial, era o tio-avô dele, e ele perguntou para esse tio-avô, como que eram os soldados? Eles estavam com medo, ou eles estavam com muita coragem, ou dispostos a lutar na guerra? E ele falou, tinha os dois tipos de pessoas, tinham soldados com muito medo de ir para a guerra, e tinham soldados que estavam cheios de gás, querendo ir para a guerra. E aí ele perguntou, e na hora de lutar, na batalha, como é que foi? Quem que lutou melhor? Os soldados com medo, ou aqueles soldados que antes de ir para a batalha estavam, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo? E ele falou, a resposta foi, os soldados que estavam cheios de coragem antes de ir para a batalha, foram os primeiros que amarelaram. Ele usou uma expressão, foram os primeiros que sujaram a calça. E eu fiquei pensando nisso, né? E falando, o se sentir fraco, né? A gente às vezes, quantas vezes a gente se sente fraco, incapaz? Mas você vê o que a palavra de Deus diz? Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A força está em Deus, não está em você. Você pode estar se sentindo fraco, mas você pode falar, Deus, eu estou me sentindo fraco, eu não dou conta desse problema, é grande demais para mim, mas eu creio num Deus, que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que eu possa pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que em nós opera. Um Deus que é poderoso, um Deus que venceu a morte, um Deus que venceu o pecado, que venceu tudo. Esse é o Deus a quem nós servimos, e Ele nos dá fé em tempos difíceis. O justo viverá pela fé. Que contraste, né? Abacuque entendeu que o justo, ele vive pela fé. Ele não fica olhando para as circunstâncias, o que está acontecendo do lado, o que está acontecendo ali. Claro, a gente não fica indiferente aos problemas que acontecem ao nosso redor, às guerras, aos problemas políticos, econômicos. Essas coisas acabam refletindo sobre as nossas vidas, mas o justo viverá pela fé. A nossa confiança está em Deus, naquele que é poderoso para fazer tudo o que é possível, o impossível e o possível. Deus tem poder para fazer. O justo viverá pela fé. Você não vai estar vivendo por conta da economia, por conta do sistema político, porque quem está governando hoje ou amanhã, você vai viver pela fé. Faça chuva, faça sol, a minha confiança está depositada em Deus. Ele me sustenta e me guarda em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Fé não é ausência de perguntas, não significa que você vai ficar calado sem perguntar nada para Deus. Mas viver pela fé envolve você perseverar, você ter perseverança no meio da luta e da tribulação. Deus espera isso. Você não está vendo nada mudando, nada acontecendo, mas você segue em frente, porque o justo viverá pela fé. Ponto 4, alegria que não depende das circunstâncias. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 17 a 19. Hebreus, capítulo 2, 12, versículo 2. Eu vou ler essa passagem daqui a pouco, mas Jesus se alegrou pela expectativa do que ele veria lá na frente, a conquista que ele obteve na cruz, a nossa salvação. Jesus se alegrou, apesar da tristeza que ele estava enfrentando, ele sabia que lá na frente o resultado viria. Em Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, essa é uma das passagens mais lindas, na minha opinião, da Bíblia, que é uma oração de Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça,
figueira produz o figo, né? E na visão de Abacuque, que vivia numa sociedade agrícola, numa sociedade pastoril, ele se alimentava, não tinha supermercado, até deveria ter algum comércio ou outro, mas eles viviam daquilo que eles plantavam, eles se alimentavam dos animais que eles criavam. E agora ele está dizendo assim: olha, e se tudo isso for tirado de mim, e se eu perder isso tudo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a vide produz a uva, ainda que falhe o produto da oliveira. Qual que é o produto da oliveira? A azeitona, né? De onde é feito o azeite de oliva. E os campos não produzam mantimento, ou seja, uma tragédia. Hoje, por mais difícil que seja a situação, a gente, numa cidade grande como São Paulo, você tem recursos, você consegue de alguma forma recorrer a um alimento, doação na igrejas, como a Hope, que ajudam pessoas carentes. A gente, por exemplo, oferece cesta básica para as pessoas em situação difícil. As pessoas fazem um cadastro, tem todo um processo para conhecer a história dessa pessoa, e a pessoa recebe um alimento. Mas ele está falando de uma situação que não tem alimento, não tem de onde recorrer, não tem para quem pedir comida, acabou. Pior situação possível, ele fala: os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos currais. Mas no versículo 18 ele responde: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nas minhas alturas. O que Abacuque está falando aqui parece até uma utopia, né? Uma loucura, porque ele está contrapondo uma situação gravíssima. Acabou a comida, não tem mantimento, os campos, as ovelhas não estão mais nos currais, o gado acabou, a oliveira não produz o fruto, a vide não tem uva, acabou, perdeu. E ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A gente, como seres humanos falhos que nós somos, como a gente tem a tendência de reclamar. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, adolescente, criança, e eu chegava naquela passagem em que o povo de Israel, que estava sendo levado do Egito para a terra prometida, reclamava um monte de Deus, eu ficava revoltado. Eu falava: olha só esse povo, que povo miserável. Deus está dando maná, Deus está dando a cordiz, né, a cordoniz, está dando tudo que eles precisam, está enchendo o bucho desse povo, a comida não está faltando. E eu ficava bravo. Mas aí a gente vai crescendo, vai ficando velho, e se você se descuidar, você está igualzinho àqueles murmuradores de Israel. Igualzinho. Deus, por que você fez isso? Acabou, não vai dar conta, está faltando amanhã, Deus. Deus! E a gente briga com Deus e reclama com Deus, como aqueles murmuradores de Israel. É maravilhoso na Bíblia, que a Bíblia não esconde as características imperfeitas dos seres humanos. Com exceção de Jesus Cristo, que foi perfeito, nunca falhou, todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram defeitos, suas falhas. E é maravilhoso isso. A gente vê, por exemplo, a história de Elias, que perdeu a vontade de viver, aquele profeta abençoado por Deus, que depois de uma grande vitória que Deus deu a ele, contra profetas de Baal, ele se revolta, ele fica com medo, porque a rainha Jezabel falou: vou matar Elias, e ele se esconde, e ele fala: não tenho mais vontade de viver. E nós não somos diferentes de Elias,
não somos diferentes de tantos homens e mulheres de Deus, imperfeitos e falhos, mas nós somos aperfeiçoados a cada dia em Cristo Jesus. E nós podemos falar, assim como Abacuque falou aqui, ainda que esteja tudo dando errado ao meu redor, parece que está tudo desabando, todavia eu me alegro no Senhor. A alegria do cristão, a alegria daquele que tem fé em Deus, não está condicionada às suas circunstâncias, não está condicionada ao saldo da sua conta bancária, não está condicionada à sua alegria, à situação da sua família, não está condicionado à doença, à fraqueza, à pobreza, porque a alegria do Senhor vem de Deus, ela é sobrenatural, ela é loucura para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Deus pode te dar alegria no momento mais triste da sua vida. A gente vê, por exemplo, a história de Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, lá em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam. Eles estavam presos, acorrentados, numa situação deprimente naquela cadeia, mas eles escolheram louvar a Deus ao invés de ficar reclamando. Deus se agrada, porque quando a gente se alegra no meio do sofrimento e da luta, quando a gente louva, quando tudo está caindo aos pedaços ao nosso redor, a gente está exercitando a fé, a gente está dizendo contra, o nosso inimigo, o diabo, dizendo: olha, o ataque está grande, a luta é grande, mas eu vou continuar louvando ao meu Deus, exaltando o nome dEle, porque faça chuva, faça sol, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele continua sempre lá no trono dEle. Dia após dia, anjos, serafins e querubins louvam a majestade dEle, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. 24 horas por dia eles não param. E a nossa boca, o que tem saído da nossa boca? Esse louvor a Deus? Deus, a situação está dura, está complicado, mas eu só quero dizer uma coisa: santo, santo, santo é o Senhor. Eu posso estar enfrentando problema, eu posso estar enfrentando luta, mas eu quero declarar que Tu és santo, que Você me ama. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque eu tenho esperança da vida eterna. Obrigado porque em Cristo Jesus eu tenho certeza da salvação. Quantos motivos para agradecer a Deus? Lá em Neemias 8, 10, a segunda parte diz assim: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é o fundamento da nossa fé. O próximo ponto, e eu quero ler Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Que alegria que estava proposta para Jesus Cristo? Alegria de ter salvo a humanidade, aquelas pessoas que Ele separou desde o início, desde a fundação do mundo. Jesus já tinha um plano perfeito. Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Você também, pela alegria que você tem de saber que Jesus já obteve a vitória na cruz, você pode exercitar a alegria no tempo de tristeza, num tempo de dificuldade, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias, a nossa fé não pode estar baseada nas emoções, a nossa fé tem que estar baseada em Jesus Cristo, a rocha eterna. Quando a gente coloca os nossos pés e o nosso fundamento sobre essa rocha eterna, a gente pode ter a certeza, a convicção de que nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo, essa rocha que nunca será abalada. E é nessa confiança que eu quero terminar dizendo: tudo isso
A fé começa em Jesus Cristo. Lá em Romanos 10, versículo 9, a Bíblia fala assim: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor. Eu estou falando aqui o que uma pessoa precisa, de acordo com a Bíblia, para ser salva, para ter essa vida eterna, essa esperança em Cristo Jesus. Esse texto fala: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A gente às vezes pode até achar isso simples demais. Só isso? Confessar Jesus como Senhor em meu coração e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Toda a nossa fé cristã está baseada nisso. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, não faria sentido a gente estar aqui, não teria motivo para a gente estar reunido aqui, se Jesus Cristo não tivesse vencido a morte. Se ao terceiro dia Ele não tivesse ressuscitado, tudo teria terminado, mas não, Jesus Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, você pode ter esperança de salvação. E se você confessar Jesus em seu coração e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tem gente que fica com medo de Deus, porque se acha imperfeito, falho. Mas eu sou tão pecador, eu sou cheio de defeitos. Jesus não veio para os perfeitos, Ele veio para os imperfeitos. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Ele não veio para aqueles que não precisam de Deus, Ele veio para aqueles que buscam a Deus. Ele veio para salvar a humanidade. E assim como Abacuque ficou frustrado, mas depois reconheceu que ele depende de fé, e a fé se materializa, se manifesta, estando alegre, animado, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Ele aprendeu a lição que viver com Deus é isso, uma vida de fé, é uma vida de constantes desafios. A nossa fé é provada, a nossa fé é testada, mas a gente segue marchando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. E eu quero, nessa noite, falar para você que ainda não tem um relacionamento com Deus. E a gente fala, mas o que é isso? Ter um relacionamento com Deus. Nós fomos feitos para ter um relacionamento com Deus. Deus colocou no nosso DNA, Ele nos formatou para termos um relacionamento com Ele. E se você está andando distante de Deus, você vai vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. E nessa noite nós vamos orar, e eu vou fazer um chamado. Se você quer receber Jesus Cristo e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos orar nessa noite. E saiba de uma coisa: o inimigo, ele fica revoltado quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, quando a palavra de Deus é pregada. Por isso não se distraiam. Essa analogia que eu estou fazendo aqui da distração, vale para todos os dias. Todos os dias a gente vai ter distrações que vão tentar nos levar para longe do propósito de Deus, para longe daquilo que Deus tem chamado para as nossas vidas. Mas nós vamos orar agora. Senhor amado, nós apresentamos diante de Ti todas as vidas que estão presentes aqui nessa noite. Nós declaramos: Jesus Cristo, Tu és Senhor. Nós declaramos que Jesus Cristo venceu a morte e o inferno, e nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nessa noite, se você entrou aqui desanimado, cansado, se sentindo oprimido, saiba que Jesus Cristo te ama e quer o melhor para a sua vida. Então nessa noite, Deus, nós apresentamos cada vida aqui. Fortalece aquele que está cansado,
aquele que está distante de Ti, que nessa noite possa ter um encontro com Jesus Cristo. Senhor Deus, faça algo novo na Tua igreja, faça algo novo na vida de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai. E nós declaramos: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Sua glória. Deus seja louvado. Aleluia.